Diário do ano da peste de 2021 e hoje é terça-feira, dia 26 de outubro e o mundo segue seu destino apesar das besteiras que se falam aqui em terras de Pindorama. E é por isso que eu continuo lançando as minhas granadas diárias contra o besteirol com o sol, a poesia nos salvará direto das areias da República Anarquista dos Antropófagos Tupinambás aqui de Barequeçaba. E muito que bem. E hoje eu estava caminhando de manhã, como todas as manhãs eu venho aqui nessas areias, quando assim num estalo, sabe aquela coisa que pum, pá, bate na tua cabeça, né? Você começa a ter uma memória infantil dos tempos que eu andava descalço na pracinha da igreja lá de Trabiju. Trabiju naquela época era distrito de Boa Esperança do Sul, não tinha mais que 500 habitantes e Boa Esperança Araraquara são 30 quilômetros. Eu devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos que eu me lembro, não é? Quando eu me impressionei muito, quando eu estava sentado na calçada com meu amigo Zé Buzuti, em frente ao armazém do pai dele, ao lado da estação de ferro, da antiga estação de ferro Douradense, que hoje em dia não existe mais, o prédio é a prefeitura, e naquele pedaço entre a rua do armazém do pai do Zé e a estação tinha uma outra pequena praça com os coqueiros. E foi lá que pela primeira vez eu me deparei com um grupo de ciganos, devia ter uma comunidade de umas 3 ou 4 caminhonetes, devia ter um aglomerado de umas 20 pessoas, mais ou menos, não é, ali sentada. E eu fiquei imaginando como é que esse pessoal consegue, né, viver desse jeito. Eu fiquei maravilhado, porque não deu meia hora, tinham levantado as suas barracas num semicírculo, tinham feito uma fogueira no meio, já tinham colocado ali algo para esquentar, um café, alguma coisa. E eu e o Zé vendo aquilo, maravilhado, quando passou um adulto e falou assim: vão embora já daqui, sumam daqui porque o cigano rouba a criança. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que depois, fatos de mais de 60 anos atrás, numa caminhada nessa praia aqui, eu fui me lembrar de uma história como essa. Aí eu me dei conta que aí atrás é a Ilhabela, e isso me lembra a Ítaca, né? O reino do grego Ulisses, né? Que levou 10 anos, ficou 20 anos fora de casa, 10 anos na guerra de Troia e mais 10 para regressar, né? E Ulisses nunca deixou de ser grego. Ulisses, todos os outros povos que não comiam pão como ele, eram bárbaros. Então, só existiam gregos e bárbaros. Todos os outros povos eram bárbaros. E aí eu fiz uma associação muito curiosa, porque que eu havia pensado, eu acho que uma linha de raciocínio, porque que eu pensei nessa coisa ocorrida em Trabiju, lembrei de a Ilhabela, minha Ítaca imaginária aqui nas areias de Barequeçaba, é porque nesse mundo glocal que nós vivemos, ou seja, que é um misto de global com local, né, nós acentuamos o papel dos gregos. Parecem que todos nós somos gregos. E os outros que não são gregos são bárbaros. Nós agimos assim na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Então, de repente, somos nós e todos os outros são inimigos. Me parece algumas vezes que a busca de paz na civilização humana é uma busca utópica e em vão. E como já que eu estou falando de tempos vividos no interior caipira que eu tive, né, de nascer caipira, e acho que eu vou morrer com a alma caipira, né, criado no interior paulista, eu me lembrei que eu já li poemas dele de Cornélio Pires. Cornélio Pires nasceu em Tietê, em 1884, foi jornalista a vida toda, queria ser farmacêutico, não conseguiu, e recolheu as histórias dos caipiras, e recolheu causos de caipira, fez um livro sobre a cultura caipira, o dicionário caipira, e poesia sobre caipira.
E por isso eu vou ler de Cornélio Pires, né, uma poesia e um causo. Ele tem um livro que é muito importante para quem gosta da cultura caipira, que é Conversas ao Pé do Fogo. Nesse livro ele também tem o Dicionário Caipira. E um outro trabalho importantíssimo dele foi recolher os cateretês, uma música que cantava, e ele inclusive promoveu várias festas e os encontros de cateretê em São Paulo. Então, o primeiro poema que eu vou ler é Sítio do Caboclo e diz assim: pouco distante da guarda, no chapadão, que além vira uma casinha barreada, de uma família caipira. A cerca de pau a pique, logo ao chegar se depara. Ao quadro dá um quê de chique, uma porteira de vara. No oitão da casa um poleiro, e um leitãozinho a fuçar, e num canto do terreiro uma pedra de afiar. Do telhado sob as beiras, o córrego de enxurradas, formado pelas goteiras no tempo das chuvaradas. Num coxo, bem perto da porta, come milho um pulga-baio, e um homem taquara as corta para fazer um balaio, e um caboclinho indolente que baixinho cantarola, recostado no batente, vai penteando a viola. Abobreiras no cercado, vagarosa uma caipira, tendo a peneira de um lado, vai colhendo cambuquira. Que lindo, né? Que lindo. Me faz muito lembrar da minha infância, a pedra ao lado para molar a faca, ao lado da torneira, fazer um cesto de palha. Tem coisas que me lembram. E colher cambuquira. Quem já comeu cambuquira nunca esquece. O segundo, eu vou ler para vocês, eu escolhi um conto, ele tinha os causos de caipira, que o Cornélio Pires colecionava e publicava. Eu vou ler um causo do caipira que diz assim: um granfino a passeio pelo interior alugou um cavalo e saiu percorrendo as corrutelas, indo parar na casa de um caipira. Bem acolhido, entrou e começou a examinar a sala. Ao notar que na parede havia numerosas fotografias, perguntou ao dono da casa: de quem é esse retrato? É retrato da minha mãe. E aquele outro? Aquele é meu pai. Vendo a fotografia de um burro bem escanelado, com 7 palmas de altura, arreios prateados, rédea bambeada, peitoral enfeitado, o visitante provocou: e esse também é da família? Nhor não. Mercê tá muito enganado. Esse não é retrato. Então o que é? Espelho. Só a poesia nos salvará. Salve Cornélio Pires. Até amanhã.